É um prazer imenso de estar aqui nessa manhã de domingo, junto com vocês. Eu gostaria que aqui tivesse muita gente, porque nós vamos falar de coisas importantes. Nós vamos falar de coisas importantes para a região do Baixo Alvarenga. Essa região foi sempre esquecida, tudo que aconteceu foi após a imigrante. Mas hoje vai ser anunciado o que vai fazer nessa região aqui do Baixo Alvarenga. Pessoal, na última terça-feira, a gente tivemos uma audiência pública com a Sabesp. Aconteceu uma coisa inédita na cidade de São Bernardo. Todos os vereadores convocaram a Sabesp para dar explicação por que não sai esgoto nessa região nos próximos anos. Então foi questionada a Sabesp e o gerente da Sabesp, o Dr. Gabas, falou que antes de 2015 não sai nada nessa região. Então o que aconteceu? Através do vereador Toninho da Lanchonete e outros vereadores do Partido dos Trabalhadores, eles fizeram um requerimento e o prefeito atendeu. Vai fazer alguma coisa aqui na região para diminuir o sofrimento nosso com o pó, com o barro. A gente não aguentamos mais ficar nessa situação. Principalmente os comerciantes sofrem muito com a poeira. Ficam dia a dia sofrendo com a poeira. Só que os comerciantes também eles têm que fazer a parte deles. Eles não participam, eles não fazem nada, eles não correm atrás de nada. Então precisa que essa pessoa vista a camisa e faça alguma coisa. Participe. Bom, pessoal, muito obrigado por o pouco de gente que compareceu. Eu acho que deveria ter muito mais gente, né? A gente lamenta, infelizmente, o pessoal se acomoda e na hora de cobrar, a vez criticar, eles têm a língua bem afiada. Infelizmente acontece isso aí. O tanto de gente que mora nessa região, eu acho que aqui não tem nem 5%. Mas é assim mesmo, o que o meu amigo falou aqui é tudo verdade. Eu acho que ele deve explicar mais coisas. Deve ser o pessoal do Toninho, o pessoal da nossa Sabesp, o pessoal da prefeitura. Eles vão explicar melhor para vocês. Para mim aqui é só isso. O William Dib anunciou obras aqui na região e não veio. Maurício Soares anunciou obras aqui na região e não veio. Já se passou 4 anos do nosso atual prefeito. De toda a região, como foi dito, do posto de gasolina lá do Mariocóia, da imigrante para cá, chegou essa guia e sarjeta. É muito pouco. É muito pouco para quem está esperando há mais de 20 anos. Eu dizia ali para o companheiro, quem trouxe as primeiras pessoas aqui nessa região foi o Aron Galante, o ex-prefeito Aron Galante, que deu os ônibus para trazer os funcionários do Sindicato dos Químicos para comprar aqui, para criar uma condição de moradia digna para os trabalhadores naquela ocasião. Olha onde já foi Aron Galante, mais de 25 anos. O ano passado foi debatido na OP as obras da região com o nosso atual prefeito, né? E ficou certo que o nosso atual prefeito iria fazer as obras não só exatamente nos químicos, mas toda o recanto. E eu disse aqui para os companheiros assim, pessoal, aquele bairro que tiver mais organizado, chega melhoramento primeiro. Eu já dizia isso há 25 anos atrás, quando eu fazia as minhas assembleias aqui, para trazer melhoramento aqui da região. A dona de casa, ela está fazendo o almoço, ela tem meia dúzia de filhos. Aquele filho que está ali na barra da saia dela, diz, mãe, quer comida? Mãe, eu estou com fome. Mãe, me dá comida. Mãe, eu estou com fome. Antes de cozinhar o angu, ela já está botando a mão daquele cabo que está enchendo o saco demais. Agora, aquele que está soltando pipa, lá na rua, jogando fubeca, lá na rua, esse não vai nem comer. Quando ele chegar para pedir comida para a mãe, já acabou a comida. É o caso que nós, moradores das periferias, não só do Grande Alvarenga, mas de toda a periferia, de qualquer cidade, de qualquer lugar do Brasil, se a gente não se organizar, gente, não chega a melhoramento. Por que que quando nós fizemos rede de água e esgoto na mão,
na unha, no Parque das Garças, no Vila União. Está aqui o presidente da Sociedade Amigo do Vila União, que cavou muito buraco com nós lá, fazendo rede de água e esgoto na unha. E esse é o momento que vocês estão organizados, né? Está aqui o presidente da entidade de vocês, correndo atrás, lutando, ajuda ele. Fica sabendo quando é reunião, quando as quartas-feiras que ele vai na Câmara Municipal. Eu já tive com ele umas 2 ou 3 vezes na Câmara Municipal. E muitas vezes não vejo quase ninguém com ele. É um número muito pequeno de pessoas. E fica muito difícil o representante de um bairro estar lutando por melhoramento e aquela população não está junto com ele. Eu sei que é difícil. O pior transporte coletivo de São Bernardo do Campo é aqui nos Químicos. Todo mundo sabe disso. Quanto nós lutamos até o ano passado. Eu ia lá, algumas pessoas daqui, de outros bairros, brigar por transporte coletivo aqui na região. Porque a gente sabe que... E não é de hoje, não. É desde quando nós começamos lá embaixo, não é nem no Garça, desde quando nós começamos no Vila União. Em 77, 1977. Quem nasceu naquela época já é quase vovô. E até hoje não chegou esse melhoramento. Então, mas sempre é necessário que a gente se organiza dentro dos bairros, né? Principalmente eu sempre falo também do descaso das autoridades com nós aqui do Manancial. Eu sempre falo que tem 3 cidades dentro de uma cidade. Nós temos 3 cidades dentro da cidade de São Bernardo do Campo, que tem quase 1 milhão de habitantes. Nós temos uma cidade com mais de 200 mil pessoas que vivem aqui no Manancial. Mais de 200 mil pessoas vivem aqui no Manancial. Nós temos quase 200 mil nas favelas de São Bernardo, em 110 favelas de São Bernardo do Campo. E a cidade, que é o centro. Fazendo as comparações, é o seguinte: nós aqui, chamado de clandestino, tá aí o Toninho, que é vereador velho aqui, sabe disso, que sempre fomos chamados na prefeitura municipal de clandestino, de irregular, de bandido para cima. Nós somos chamados de tudo. Mas é a população que mais pagou. Aqui nesse Manancial, que diz que não pode fazer nada que é clandestino, é irregular, é não sei o quê. Antes mesmo de cada um de vocês que compraram aqui botar o pé no terreno, já está pagando. Você compra um terreno, não é de hoje não, hein? Você comprou um terreninho da mão de Zé ou de qualquer outro, você vai ter que fazer o contrato, assinou o contrato, você vai transferir IPTU, você tem que pagar 2% de ITBI, Imposto sobre Transação Imobiliária, na Prefeitura Municipal. Aqui, inclusive ali no Ideal, já cobraram até ISS. Se perguntar para a maioria de vocês, o que é ISS? É Imposto sobre Serviço. Quando você constrói uma casa, que você não tem nota fiscal do empreiteiro que fez aquela casa, a prefeitura cobra de você ISS. Até isso já cobraram aqui. Então o que falta mesmo aqui não é mais debate, não é mais discussão. O que falta aqui é o nosso administrador-chefe, o nosso prefeito Luiz Marinho, atender as reivindicações até mesmo dos prefeitos passados e atender vocês que são merecedor desse melhoramento. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Ferreira, trabalho na Secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo. Sou presidente do Jardim Vida Nova, aqui do Grande Alvarenga também. Temos situações tão parecidas quanto a de vocês aqui dos Químicos. E a minha participação hoje é mais conhecer esse processo que está sendo feito, para juntos também trabalharmos para outros bairros, assim como Vida Nova, Serra Azul. Mas o processo é isso, né? Acho que a organização, ela faz a diferença, né? A vontade política depende também da vontade do povo. Isso que a gente está fazendo é um ato de solidariedade uns aos outros, principalmente para os bairros vizinhos. Acho que esse é o caminho. O Gustavo está de parabéns por essa organização, os moradores também devem participar mais. Eu acho que quanto maior número de pessoas nós tivermos essas reuniões,
facilita, né, a informação, e muitos não vêm, não têm informação, e quando recebem informação que não é aquela que foi discutida aqui. Então é importante a participação de todos. Obrigado, agradeço a oportunidade. Nós temos um grande empecilho no caminho chamado Ministério Público em São Bernardo, que quem comanda é a doutora Rosângela, que é a promotora do meio ambiente, e ela está fazendo o papel dela, até porque ela é paga para fazer isso mesmo, para preservar o meio ambiente, preservar as áreas de mananciais. Como aqui em São Bernardo nunca teve política habitacional, o que aconteceu? Foram formando associações e montando a associação de cada região para poder possibilitar que as pessoas tivessem um lote, tivessem um lugarzinho, um cantinho para morar. Não foi isso? Dessa mesma forma, a gente sabe, uma questão é a questão das áreas de mananciais que não podia construir. A outra questão era a falta de política habitacional. Então a gente conseguiu conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, mas nós temos um impedimento, que é o Ministério Público, que sempre impede fazer as coisas. Agora não, nós estamos conversando e fazendo o termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Eles estão colocando algumas questões que é importante, a Prefeitura está cumprindo essas questões que é importante, junto com a população. Então nós estamos avançando nesse sentido. É importante falar para vocês pelo seguinte: primeiro, nós não viemos aqui agora fazer política não, nós viemos trabalhar, tá certo? Nós somos eleitos para trabalhar, então nós viemos para continuar trabalhando. Nós já fizemos aqui, nesse local, uma assembleia muito grande, né, Gustavo? Quando foi para entrar as guias Sageta, que foi uma vitória. Depois houve um atraso, porque não estava previsto tanto muro de arrimo e tantos muros como foi feito aqui nos Químicos e também no Nova América. Então não estava previsto aqueles muros. Portanto, foi recurso que teve que ser destinado a mais para poder estar fazendo aqui, né? Para poder deixar as ruas toda compatível para poder entrar futuramente o asfalto, não é isso? Agora, qual é o impedimento nosso maior aqui? Que a gente já tinha colocado para vocês em algumas assembleias. Quero chamar aqui para vir do meu lado aqui, meu presidente do Partido dos Trabalhadores, o Vanderlei Salatiel, que todas as quarta-feiras também ele tem acompanhado as nossas assembleias lá na Câmara Municipal e tem acompanhado também o sofrimento aqui dos moradores, que a gente fala do Grande Alvarenguinha, né, que é aqui o Ideal 1, Ideal 2, Químico, Novo Horizonte, Nova América, e enfim, a nossa região aqui. E o Vanderlei tem acompanhado muito e tem levado também os problemas daqui também para o prefeito, para a administração, para que a gente consiga entrar com os melhoramentos. Então, o grande empecilho que a gente sempre teve aqui é o Ministério Público, até eles fazem o papel deles, né? Nós conseguimos fazer diversos avanços, e esses avanços que a gente está fazendo, está sendo gradativo. Por quê? Porque foi muitos anos de abandono. São Bernardo tem, não sei quem falou aqui, acho que foi o Bujão, 200 mil pessoas que moram ainda em favela. Nós temos 160 favelas em São Bernardo, tem que urbanizar. Pessoas que ficaram abandonadas esse período todo. A região do Alvarenga, por incrível que pareça, não é só aqui, os Químicos, Novo Horizonte, Nova América, mas tem o problema do Jardim das Oliveiras 1, 2, 3, Nova Patente, o Diana, que eles estão lá sofrendo muito também, porque tem uma decisão lá do juiz para fazer o desfazimento. Nós estamos produzindo as provas para poder não tirar, fazer a mesma brutalidade que fizeram com o Falcão, não tirar aqueles moradores e entrar com intervenção para fazer a recuperação daquela área. Tem aqui também o Laura 2, tem muitos bairros ainda na nossa região que está dependendo também de entrar com os recursos, né? Entrar com melhoramento. Agora, recurso da prefeitura é a mesma coisa do recurso da casa da gente, tá certo? Que em escala diferente. Mas na casa da gente, a gente recebe o pagamento, aí tem que pagar água, luz, tem que comprar, fazer as despesas. A prefeitura é a mesma coisa, ela recebe todo mês os recursos que é pago através do IPTU, ISS, enfim, toda a arrecadação que ela faz, e aí ela tem que ter as despesas com médico, com hospital, com escola, com, enfim, com uma série de coisas, tem que pagar funcionalismo. Depois disso aí tudo, quando sobra, parte daquilo que sobra é destinado para fazer então os investimentos para melhorar a vida das pessoas. Sobra muito?
tem que sobrar, mas acontece que a nossa cidade é 408 km², é 30 vezes maior do que São Caetano. Então nós temos aqui problemas infinitos, que tem que ser gradativo também. Por isso que discute no orçamento participativo, aonde vai ser colocado os melhoramentos, o dinheiro da pessoa, da arrecadação dela, aonde vai ser investido. É dessa forma que a gente discute São Bernardo, de uma forma mais democrática possível, a maneira diferenciada de governar. É isso que o prefeito Luiz Marinho colocou, e isso está sendo importante para a gente debater ponto a ponto, cada ano, aonde vai ser feito os investimentos, certo? Conseguimos conquistar aqui, com a presença maciça de vocês, e do Novo Horizonte também, que falaram que não tinha, mas tinha muita gente no Novo Horizonte, Nova América Ideal, naquela assembleia que teve ano retrasado, na qual tirou como prioridade guia e sarjeta aqui. Por que tiraram prioridade guia e sarjeta e não tiraram o asfalto? Porque não podia estar colocando asfalto, porque nós não temos rede de esgoto ainda. Então, a semana passada, eu não sei quem daqui foi, você teve lá, mas teve uma comissão também, não teve? Vocês teve o pessoal que não está aqui também. Isso. E tem gente que não está aqui, mas que estava também lá. Estava também, né, Carlos? Então, nós fizemos uma plenária na Câmara Municipal, uma assembleia lá, e nós convocamos a Sabesp para prestar esclarecimento. Por que a Sabesp, ela está tímida e até agora não entrou ainda com o coletor tronco? Porque para fazer o esgoto e preparar aqui o terreno para vocês, para entrar o asfalto, é preciso que a Sabesp, então, ela venha fazer o investimento na rede de esgoto, mas também no tronco coletor, que vai ser a captação de todo o esgoto da região do Grande Alvarenga, que vai captar o esgoto, mandar para São Caetano tratar lá, para poder possibilitar que entre então os melhoramentos em toda a nossa região. Não só o melhoramento, mas uma coisa importante, que é também a questão da legalização fundiária. Então, pessoal, aqui, olha, nós conseguimos fazer a aprovação de diversas coisas aqui no bairro. Na última assembleia que teve, o prefeito passou para vocês, não somente o que poderia estar fazendo aqui nos químicos, mas passou para vocês também a questão das obras da Estrada dos Alvarengas, que vai ser feito em 2 etapas, né? Acho que uma grande parte das pessoas que estavam lá ouviram que vai ser desdobrado em 2 empresas, vai ser 2 concorrências, 2 licitações que vai ser feita, uma da área verde até a rodovia dos Imigrantes e a outra licitação da rodovia dos Imigrantes até a divisa de Santo André. É bem capaz que comece, aliás, perdão, de Diadema, é bem capaz que começa primeiro aqui nesse trecho da Imigrantes até Diadema, tá certo? Talvez comece de lá para cá, porque nós temos ainda algumas remoções que vai ser feito em torno da represa, porque agora que saiu o acordo com a EMAI vai retirar todo mundo, mas em compensação o governo do estado também fez um acordo com o município para patrocinar parte dessa remoção. O governo do estado, que é detentor ali, que é o dono da EMAI, vai também estar entrando com recursos para fazer um novo projeto habitacional para tirar aquelas pessoas e colocar no devido lugar. Então veja só, ali tem remoção para fazer. Nós temos algumas chácaras aqui que tem uns impedimentos que eles querem que a prefeitura paga primeiro antes de entrar nas terras ou cortar uma árvore para poder fazer aí a duplicação da Estrada dos Alvarenga. Tem pedaços aqui que tem que abrir, não tem jeito, é um funil aqui na frente, principalmente a chácara aqui na frente dos químicos, vocês sabem bem, que ali já teve um problema no passado e que nós vamos ter que discutir com o dono da chácara lá e talvez acertar com ele a desapropriação. Nós temos lá o campo também do Triângulo e aquela chácara que tem descer na área verde para cá, que está sendo também desapropriada a chácara, para poder abrir a avenida ali em frente à Copa e fazer a duplicação. Então tem muitas coisas que vai acontecer para cá. Conseguimos aprovar um CEL que deve iniciar agora no 2º semestre, aqui bem na entrada do Parque das Garças, em frente ao Parque das Garças. Nós temos aí um agendamento com o seu Tarciso, que é o secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo, para o Novo Horizonte 1 e 2. 1 é uma vistoria que eu fiz com o Mangabon e tem aí alguns buracos para fazer, que eles vão vir fazer o remendo no 1, tá certo? E também andei muito com o Mangabon no Novo Horizonte 2
junto com algumas pessoas aqui. Então tem o Novo Horizonte 10, que é a Marlene, que nós sempre fizemos reunião junto lá. Novo Horizonte 2 tem o problema das ruas do Novo Horizonte 2, que precisa também dar melhoramento. Então nós vamos falar por etapa. Hoje nós vamos discutir aqui só os químicos. O Novo Horizonte 1 e 2 vai vir o Tarciso junto aqui conversar com o Mangabão, com o Geraldo, com a Marlene e com o Carlos, com a diretoria daqui do Novo Horizonte 2, porque aí a proposta é uma outra proposta que não depende da Secretaria de Transportes e Vias Públicas. Ele veio falar aqui só sobre Secretaria de Transportes e Vias Públicas, sobre as guias e sarjeta, sobre o muro que foi feito, sobre o que nós vamos fazer aqui agora para melhorar o Parque dos Químicos, qual a intervenção que vai ser feita no Parque dos Químicos, apesar da Sabesp já tivesse colocado já a rede de esgoto, já daria para fazer coisa muito melhor, mas que nós vamos fazer coisa boa aqui, tá certo? Então o engenheiro vai estar passando para vocês essa fase dos químicos, do Novo Horizonte 1 e 2, é essa reunião que está agendada com o Tarcísio, que é o secretário de Serviços Urbanos, para fazer a vistoria, porque aí tem que ver o que vai ser feito lá, que é independente uma coisa da outra, tá certo? Aqui é uma ação que vai ser feita porque tem guia e sarjeta. Lá é outra ação que vai ser feita, porque lá não tem ainda a guia e sarjeta e vai depender não da Secretaria de Transporte, mas lá vai depender da Secretaria de Serviços Urbanos, que é um outro caso, tá bom? O que eu gostaria de perguntar, primeiro para o Toninho, o secretariado que está aqui, se já foi aprovado esse projeto da Estrada do Alvarenga, as licitações, e se tem previsão, não é eu que quero saber, é a população aqui quer saber, né? Eles estão me perguntando, sei lá, falar para mim fazer essa pergunta, né? Se já está aprovado o projeto para isso, e qual a previsão do termo dessa obra, quando vai estar pronto? Isso que a gente gostaria de saber, para quando chegar esse tempo, a gente saber cobrar alguma coisa, né, que foi prometido. Essa obra, ela vai ser feita em 2 etapas, tá certo? Eu falei agora para vocês. A primeira etapa é da área verde até a entrada do Serra Azul. Ali vai duplicar, de lá da área verde até a entrada do Serra Azul. Do Serra Azul até Diadema Divisa, ela vai ser totalmente asfaltada. Agora, qual é o único problema que tem? Por exemplo, eu falei agora para vocês, tem os gargalos aqui que tem que ser sanado, que é a questão de algumas desapropriações. Tem alguns locais que os moradores, os donos dos lotes, eles doam para a prefeitura parte da testada da frente para facilitar, e outros não, tá certo? Aqui naquela entradinha, em frente o mercado subindo para sair do bairro da cooperativa, tem uma rua ali que no começo ia sair rapidinho aquela rua. Aí teve 2 proprietários lá em cima e falou, não, nós não vamos doar. A maior parte doou o terreno. Aí 2 falou, não vou doar. Então agora está sendo feita a desapropriação dele para depois entrar com a obra. Aqui é a mesma coisa. Ele falou, quando é que começa? Olha, o projeto está pronto. E tem uma sugestão aqui de projeto. O engenheiro estava falando para nós aqui agora, acertar com o Gustavo, com a diretoria dos 5 bairros, talvez chamar mais bairros para discutir aqui na Sedinha. Eles vão trazer o projeto para mostrar o projeto para vocês, tá certo? Olha onde que abre, onde é que fecha, qual precisa de desapropriação. Então ele vai mostrar o trajeto do projeto inteirinho para vocês, até divisa de Diadema, que está pronto o projeto. Agora, a fase de licitação, o que acontece muitas vezes na licitação, que as pessoas não sabem, é o seguinte: a prefeitura não pode contratar uma empresa para fazer o asfalto aí. Ela tem que fazer uma licitação, atendendo a lei 8666. Se o prefeito fosse contratar a empresa direto, seria bom, ele escolheria uma empresa que faria o serviço rápido, de qualidade, mas muitas vezes essa empresa acaba cobrando um preço acima. Quando entra a licitação, normalmente as empresas que apresentam a licitação, apresentam a proposta de valor para fazer a obra, muitas vezes apresentam os valores abaixo, ela ganha a licitação. Como é o caso, por exemplo, dessa empresa que entrou com o coletor tronco aqui na nossa região todinha, que foi feita a licitação pela Sabesp,
e agora a empresa simplesmente recolheu o seu material e foi embora e abandonou a obra. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Então, o processo da licitação é um processo demorado, porque muitas vezes entra 10, 12, 15, 20 empresas para poder disputar uma obra, por exemplo, da Estrada do Alvarenga, e uma ganha, a outra começa a contestar e para o processo. Então, um pouquinho demorado, justamente por causa disso. Mas já está pronto o projeto e já vai entrar em licitação. Eu tenho certeza que vai ser dividido em 2 blocos, até porque eu já vi isso lá. Dividir em 2 blocos, porque a coisa parece que ela anda mais rápido. Enquanto uma empresa pega de um lado, a outra vai seguindo do outro lado. Então isso vai um pouquinho mais rápido. Assim que tiver pronto essa reunião e o início da licitação, a Secretaria de Transportes e Vias Públicas vai vir apresentar o projeto para vocês, aí vai dar os dados. Olha, a empresa vencedora é essa e ela vai começar dia tal. E eu tenho certeza absoluta que o prefeito deve vir aqui fazer um grande ato para poder assinar e cobrar da empresa também a agilidade no processo do asfalto, tá certo? Mas isso a gente tem certeza que esse ano aqui deve estar já a 1000 por hora isso aí. Obrigado, Toninho. Bom dia a todos os moradores aqui, companheiros e companheiras. Primeiro eu queria parabenizar aí todos vocês que estão aqui hoje, discutindo aqui os interesses do bairro. Eu acho que isso aqui é fundamental para que a gente consiga fazer as mudanças. E eu queria parabenizar o Toninho, nosso vereador Toninho da Lanchonete, a sua assessoria, porque está aqui discutindo com vocês. E não é um ano de eleição. O ano de eleição foi o ano passado, né? Antigamente era um pouco isso. Os políticos vinham aqui sempre no período eleitoral, depois subir. Então o Toninho está vindo aqui porque nós precisamos resolver de fato os problemas aqui dos químicos. No final do ano passado, o Marinho me chamou para uma conversa, lá no gabinete dele. Ele pediu para que eu fizesse uma avaliação do mandato, o mandato dele, porque nós não podemos misturar. Tem a direção do Partido dos Trabalhadores, que é uma coisa, tem uma direção, e tem o governo. Então governo é governo, partido é partido. Ele pediu para que eu fizesse uma avaliação sobre o mandato dele. E eu falei, Marinho, na nossa avaliação, e os números estão colocados, vocês podem comprovar tranquilamente, vocês vão ver que o Marinho já é o melhor prefeito de São Bernardo. Pode pegar em todas as áreas. É o melhor prefeito de São Bernardo, pode comparar. E aí eu disse isso para ele, você já é o melhor prefeito de São Bernardo. Não é porque eu sou presidente do PT que estou dizendo isso, porque os fatos estão aí. Só que nós temos alguns gargalos. Eu queria pontuar aqui para você quanto partido. Ele falou, Vanderlei, pode falar. E peguei e citei que essa região aqui, Serra Azul, que os Garça, os químicos, que aqui estava um pouco, né, meio que abandonado. Então a avaliação que a gente faz com o partido, realmente, que essa região precisava a gente olhar com um pouco mais de carinho. Disse isso a ele. Então dizer para vocês aqui, e o Toninho já falou, que esse problema aqui não é de vocês, esse problema aqui é nosso. Por isso nós estamos aqui hoje. Eu peço desculpa que eu cheguei atrasado, porque estava lá na Vila São Pedro, também discutindo o problema do bairro, porque isso é do nosso partido. Nós temos que estar na periferia, onde tem os problemas. E isso aqui tem incomodado a gente quanto partido. Então eu disse isso para ele, ele reconheceu, e ele disse para mim, está sendo filmado aqui, registra isso. Falou, nós vamos priorizar nesses próximos 4 anos. Porque a cidade com mais de quase 1 milhão de habitantes, com muitos problemas, tem problema depois da balsa, lá no Santa Cruz, que era uma tristeza. Tem lá no Baraldi, lá depois do Montanhão, também que é pior do que aqui. Tem aqui essa região. Então, a cidade é muito grande com muitos problemas. E a gente sabe que São Bernardo tem quase 500 anos, né? 450 tralalá. E o nosso partido governou a cidade por 9 anos, 8 anos e meio. 88 a 92, PT governou, e agora 4 anos com o nosso querido Marinho, mas nós estamos chegando na metade do ano, praticamente 9 anos que o PT governou a cidade, tem quase 500 anos. Gente, é muito pouco. Nós precisamos governar por muito tempo, no mínimo 20 anos, porque os problemas tem muito na cidade, principalmente na periferia. E cadê os governantes que passaram aqui nesse período todo? Se tivesse cada um que tivesse passado aqui, tivesse olhado para a periferia, onde tem os problemas, com certeza a situação aqui era bem melhor. Mas infelizmente não foi assim.
Teve gente que chegava na véspera da eleição, jogava as guias aqui no chão, colocava guia aqui em vários bairros, criava uma expectativa que ia chegar o asfalto, passava o período eleitoral, recolhia aquelas guias, no interior fala sarjeta, né? E levava embora. Então era isso que fazia, era uma enganação. E a gente sabe que nós temos muita transparência, viu, gente? Tem que, às vezes, a verdade dói, mas temos que dizer. Tem dificuldade, nós temos que dizer. Então eu quero dizer para vocês, para não desanimar não, porque se tem um vereador aqui do nível do Toninho, vocês estão bem acompanhados, a gente conhece o trabalho desse vereador, sabe que ele vai tocar essa demanda aqui, junto com o partido. E dizer para vocês, aqui era para estar cheio de gente aqui, eu acho que não tem nem um terço aqui, talvez, dos moradores da Toninho. Tem que estar todo mundo aqui, gente. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque a gente quando nasce, quando vem ao mundo, e a gente não sabe falar, e a gente não conhece a palavra medo, a gente quando tem fome, estava o menininho tomando a mamadeira aqui, estava pensando, se a mãe não dá a mamadeira, ele vai chorar, vai espernear e fica perturbando 24 horas. Porque ele não sabe falar e não conhece a palavra medo. Ai da mãe e do pai se não der a mamadeira. E a gente vai crescendo, e a gente às vezes vai se acomodando. Primeiro esquece de chorar. Depois conhece a palavra medo, que ela é curta, mas o medo acovarda as pessoas. Então tem que fazer movimento sim. Tem que fazer isso aqui, tem que estar todo mundo aqui junto, para criar um movimento, para poder forçar também, porque ajuda. Então não podemos ter medo disso. Vamos fazer isso, vamos trazer mais gente, vamos mobilizar, porque aí a gente consegue avançar, tem que forçar. E o Marinho, ele já está priorizando aqui, né, Toninho? Quando ele disse que vai duplicar a estrada dos Alvarenga e vai começar por aqui, poderia começar por lá, pela Área Verde. Ele disse, vou começar lá para o Parque dos Químicos, porque nós temos que começar a priorizar aquela região. Eu achei excelente isso, vai começar por aqui. Já é um começo. Agora precisa, o Marinho tem dito também, né, Toninho, você abordou um pouquinho aqui, porque antigamente os prefeitos ponhavam a sarjeta, as guias e colocavam o asfalto, sem esgoto. Aí vinha depois, tinha que quebrar todo o asfalto, e é dinheiro público que vai, aí quebra o asfalto para poder passar a tubulação de esgoto, e aí vai asfaltar de novo, aí isso é custo. O Marinho falou que não vai colocar nenhum metro de asfalto se não tiver esgoto, gente. Porque não podemos ficar gastando dinheiro, porque o dinheiro é nosso. Então ele deixou claro isso. Aí nós temos o problema que a Sabesp é do governo do estado. Tem a questão ambiental também que o Toninho abordou aqui. Então nós temos que entender tudo isso. Agora, nós estamos acompanhando e vocês podem ter certeza que essa luta aqui é nossa. Pode contar com o Partido dos Trabalhadores, pode contar com a gente, eu falo aqui em nome do nosso partido, e está aqui o Toninho, que é o nosso vereador, que vai estar acompanhando. Então, gente, olha, é isso aqui, o caminho está correto, o pessoal tem ido com toda quarta-feira na Câmara, está correto. Eu só pediria para vocês tomar um certo cuidado, porque às vezes as pessoas acabam usando a gente como massa de manobra. Não deixe de ser usado por massa de manobra, viu, gente? Porque é muito ruim. E tem gente aproveitando a situação, que é a oposição, e acaba tirando proveito de algumas coisas. Então não deixe de ser usado por massa de manobra, faça a coisa consciente, sabendo da importância para poder resolver os problemas aqui do Parque dos Químicos. Isso pode contar com a gente, que a gente vai estar acompanhando de perto isso. Eu tenho certeza que nesse próximo mandato nós vamos ter um outro bairro aqui, está registrado aqui, vocês vão ver no final desses 4 anos, não é promessa, mas é um compromisso assumido, inclusive pelo prefeito Marinho, tá bom, gente? Então, boa sorte, também parabéns pelo seu trabalho. Está o engenheiro que vai falar com vocês também. A gente está à disposição, o PT lá está à disposição, quem quiser passar para conversar, tirar dúvida, também a gente está à disposição, tá bom? Um abraço e um bom domingo para vocês. Bom dia, para quem não conhece, eu sou Marlene, eu sou da comunidade Novo Horizonte 2, moro aqui há 16 anos. Eu vou fazer uma proposta para o Toninho, para ele estar levando para o prefeito. Por que não fazer uma reunião com a promotora pública, a administração e a diretoria? Para acabar aquele mito, Ministério Público não libera. Eu ia perguntar também para o Toninho, qual o impacto ambiental, ou não vai ter impacto ambiental na usina de lixo, né? Que vai ser construída ali no Serra Azul. Outra coisa, como que vai fazer, Toninho, a estrada dos Alvarenga sem fazer os bairros? Porque quando chove, toda aquela erosão vai tudo para o asfalto. E vai fazer o que foi feito na outra administração passada. E outra coisa, a gente tem que acabar
de ficar comentando, falando da administração passada, que o tempo está passando. O que passou, passou. Parece, Toninho, que a gente fomos condenadas a ficar 20 anos com o PSDB. Vamos acabar com isso. Vocês agora, vocês. Eu conversei com o Marinho, não peguei o microfone no AUP, chamei ele em particular, falei justamente do asfalto nosso, do Salgadão, e ele falou, não, vai desfazer os químicos e vai continuar para o Novo Horizonte. Então, assim, estou pedindo para você, porque você sempre me acompanhou, você já foi no fórum em São Paulo, eu não esqueci disso, para ver o processo do 2, foi feito um acordo com o Ministério Público, o juiz e a Prefeitura. O Paulo Massoca estava presente da Prefeitura, e a Prefeitura foi que levantou a hipótese de congelar as construções. Só que a Prefeitura e o Ministério Público não fiscaliza. Então a liderança não vai fiscalizar, não vai pôr sua vida em risco. Porque hoje a gente sabe quem mora, mas a gente não sabe quem vai comprar. Os terrenos que ficarem vai construir. Então a gente não pode, em construção, falar que não pode construir. Porque se existe o Ministério Público e a Prefeitura para estar fiscalizando. Então, assim, é uma lenda isso. A administração passada não fez, mas vocês estão aqui para fazer. O Marinho veio. Então, assim, quando saiu o DIB e entrou o Marinho já sabia a nossa situação. Então, não adianta ficar remoendo, a administração não fez. Vamos lutar junto e vamos fazer. A população está esperando isso, entendeu? Não é só no centro que tem que fazer. E não existe mais meio ambiente. Já mascarou isso. Tá? E o meio ambiente acabou, porque se existisse realmente meio ambiente, a empresa não está como estava, gente. É um fedor só. Bom dia. Tem ansiedade natural em relação às obras da Avenida da Estrada dos Alvarenga, né? É assim, nesse momento, lógico que o projeto já está pronto, nós estamos fazendo licenciamento ambiental e captação de recursos para licitar nos próximos meses, já com tudo pronto. Mas não dá para a gente chegar aqui e falar uma data quando vai começar. Seria irresponsabilidade nossa. Por quê? Se a gente põe a licitação na rua, chega uma empresa aí, entra com uma liminar e suspende, a gente vai ficar com cara de mentiroso, falar, vocês falaram que vai começar tal. Então é melhor, como o Toninho falou, a gente tem que esperar realmente a licitação estar na rua, a empresa ganhar e sair o edital, que aí a gente já tem certeza do cronograma. Mas independente disso, nessa reunião que nós vamos fazer aqui com a organização do seu Gustavo, a gente vai trazer o projeto, podemos mostrar para vocês, né, onde vai passar, quais são as características, corredor de ônibus que vai ter uma estação de conexão aqui também, no Alvarenga, vai ter o grande terminal lá no Campo do Triângulo, né? Então são várias ações. E o que isso vai melhorar em relação ao transporte coletivo, né? E também algumas ações que vão ser feitas antes do corredor, em relação ao transporte coletivo, né? Agora, em relação aqui à obra do Parque dos Químicos. Aonde tem guia e sarjeta é de responsabilidade da Secretaria de Transporte, porque a empresa já está contratada para fazer essa obra aqui, né? Então, o que foi feito nesse tempo? O prefeito e o secretário solicitou que nós fizéssemos, junto à Sabesp, e eu fiz várias reuniões com a Sabesp, para tentar antecipar essa rede de água e esgoto, para a gente conseguir fazer a obra do jeito que tem que ser feita. Rede de captação de água, né, que é a drenagem, a rede da água e esgoto, para a gente terminar o asfalto. Qual foi até a proposta que nós chegamos a fazer, Salatiel, lá na Sabesp? Como eu vou ter que teria que fazer a rede de drenagem pluvial, eu teria que escavar tudo aqui para colocar os dutos. Eu cheguei na Sabesp, levei nosso projeto, a pedido do secretário, falei assim, o que o secretário pediu? Se a Sabesp ceder o material, a gente faz a rede para eles, para não ter que ficar esperando, né? Esperamos a resposta. Qual foi a resposta da Sabesp? Não é possível, porque se a gente coloca a rede, o que eles alegam? Que aí os moradores, mesmo sem ligar nas casas, a rede de água e esgoto ficaria, né, morta sem a interligação com as casas. Mas eles alegam que os moradores poderiam interligar e que aí a promotora ia em cima da Sabesp, porque a rede, o esgoto cairia, sem ter o coletor tronco lá, cairia direto na represa. Essa foi a resposta da Sabesp. Então quer dizer, mas aí ela alega que cairia tudo num ponto só, do que é pior do que cair em vários pontos separados. Aí eu não sei responder por quê.
Quer dizer, nós fizemos várias ações para tentar agilizar a obra, né? Não é assim, jogamos no colo da Sabesp e estamos usando isso como desculpa. Nós tentamos fazer de todas as formas para agilizar a obra aqui do Parque dos Químicos. Então, sem o coletor tronco, que é na estrada da Alvarenga, não há possibilidade de a gente antecipar a rede aqui no Parque dos Químicos, mesmo que a prefeitura resolvesse fazer por conta dela, com todo o material e tal. Agora, o que vai ser feito? Agora, qual a proposta que diante desse impasse agora com a Sabesp, que nós ficamos sabendo há 15 dias atrás, aí da empresa que eles têm para fazer, que a previsão era fazer em 2014 o coletor aí. Agora a gente já não sabe mais a previsão que é. Então, diante disso, e diante da mobilização de vocês e dos vereadores, e do Toninho, a Secretaria de Transportes está propondo fazer, não um salgadão aqui, mas nós vamos fazer uma preparação desse solo, né, que nós vamos ter que tirar um pouco para nivelar, fazer uma compactação com uma brita graduada, que é essa pedrinha, e fazer uma capa asfáltica, não salgadão, é uma capa asfáltica mesmo. Porque aqui há a possibilidade, como já tem guia e sarjeta, disso não deteriora com tanta facilidade. Né, que o salgadão é uma opção mais que deteriora mais com o tempo, porque não tem a guia e sarjeta também do lado, tem o solapamento natural, tem a passagem. Então aqui há a possibilidade de fazer um negócio melhor. Então nas ruas do Parque dos Químicos, o secretário falou que já fez o orçamento com a empresa e que tem a possibilidade de se fazer isso, né? E com previsão para começar o mês que vem. Aê! Obviamente vai ter, a gente está dependendo da mobilização da empresa, porque ela está terminando algumas obras, né, em outros lugares, Estrada do Rio Acima, Golden Park, acesso do Irajá, e depois o pessoal volta para cá para fazer esse complemento da obra. Não quer dizer que depois nós vamos ter que fazer outras intervenções, porque assim que a Sabesp colocar a rede de água e esgoto, nós vamos ter que fazer a nossa drenagem também, né? A drenagem, pessoal, a parte que vai enterrada é mais cara que o asfalto, para vocês terem uma ideia. Porque vai escavação, os tubos, boca de lobo, né? Os pontos de visita, os postos de visita. Então é assim, uma coisa que a gente queria já ter feito, né? O prefeito tinha essa intenção, o secretário também, a gente ficou preso nessa questão da rede de água e esgoto. Assim, também acho que a senhora falou assim, negócio de mito, né, da dona Marlene, né? Isso. Então, dona Marlene, isso é uma questão um pouco complicada, porque na verdade existe um termo de ajuste de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura. Então não é que é mito, está no papel. Então se a gente não cumprir, a Prefeitura e o Prefeito podem sofrer sanções, né? Jurídicas. Então eu falei isso porque eu estou sempre com ela, e pelo que ela passa pra gente, inclusive a última vez essa senhora foi comigo, ela falou o seguinte pra mim, que quando foi pra pôr as guias nos químicos, ela queria que fosse 5 bairros juntos. É por isso que a gente precisa que junte as 3 partes pra saber o que acontece. Sim. Concorda, Toninho? Ah, mas aí é outro assunto, né? Mas assim, a gente não pode... O termo de ajustamento de conduta foi feito por nós, coordenado pela OLS 21. Toninho tá aqui, ele era secretário de obra, ele acompanhou a audiência com a promotora pública, tá? Então, muitas informações que se dá aqui distorce da realidade, porque o histórico de luta dessa região, nós conhecemos os gargalos diante do Ministério Público. Então, acontece que nunca a administração se interessou em discutir com a comissão que discutiu o plano emergencial que nós assinamos, foi assinado por nós, as 6 entidades. Nunca houve parte da Secretaria do Meio Ambiente. Fui lá, conversei com o Giba na época, não sei o que ele era lá. Ele era um omisso, tá? Porque nunca se interessou. Falamos uma vez com a Tássia, ela disse, olha, é com o coordenador, é com o Giba, empurra para um e para outro. Agora, a gente está sabendo que o termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura está funcionando, ótimo. Só que está pelo 1/3, porque eram 6 bairros juntos. Por quê? Na época nós se reunimos as entidades, foi 2 anos de discussão nessa sede. E a gente dizia, não, é os 6 bairros juntos. Que eu detesto essa história de alvarenguinha. Essa cultura de enganar e deixar contente, isso é ridículo. Não existe 2 alvarengas, é o alvarenga e acabou. Nós somos bairro, os 6 bairros fazem parte, Toninho. Você conhece essa histórica. Quando nós fechamos a estrada da Alvarenga contra o Estado, você estava junto. A gente apanhou junto em cima daquela estrada.
Então essa história que não se... Não, a participação não é com a prefeitura. A participação nossa tem mais de 20 anos que a gente protesta nessa região. E quando alguns militantes do PT contestam que nós estamos lá fazendo palhaçada, Toninho, como algumas pessoas da assessoria de vocês falaram na última reunião, nós aprendemos a protestar, Toninho, foi com vocês do PT. Vocês foram os nossos professores. Quando era oposição, né? E a população tem que participar, porque é uma injustiça. A gente que é líder comunitário, a gente apanha mais do que cachorro sem dono. E depois vem o político aqui, sai todo mundo aplaudindo. Mas espera ainda. A gente não é acreditar no político em si só não, precisamos acreditar em nós, na nossa capacidade de mobilização. Eu lutei 10 anos, perdi parte da minha saúde para mudar uma lei nesse estado, que era a lei de proteção aos mananciais, que proibia tudo. Hoje nós somos reconhecidos pelo estado como proprietário. Vem mais nenhum demagogo, jornalista, seja ele qualquer, mercenário, ambientalista qualquer, que a maioria são sem vergonha, que vive com esses nomes de ONG, roubando dinheiro dos governos e mandando derrubar a casa de pobre. Porque a Estância Alta da Serra ninguém derruba. Os flutuantes, que é tudo ilegal dentro da represa, ninguém derruba. Essa é que é a verdade. Então eu falo porque eu sou responsável pela lei específica da Bacia da Bilix. Foram 10 anos de debate, reunião de 12 horas a fio. Às vezes vinha por aqui, porque naquela época eu ficava entre o Parque Havaí e o Parque dos Químicos. Não tinha onde, quando chegava ali, vinha a pé cortando esse estradão aí. Graças a Deus, nunca vi ninguém. Hoje eu moro aqui no Parque dos Químicos, porque lá eu fui obrigado a entregar para os meus filhos. E disse para o Gustavo, Gustavo, eu vou participar aqui com vocês, como disse aqui para o Toninho. Pelo bairro eu vou participar, junto. Agora, não dá para a gente enganar e ficar contente. Essa cultura é velha. E se hoje o Marinho é prefeito, Toninho, disse isso um dia para o Toninho, você sabe que eu não faço média com ninguém. Se eu tiver que jogar pedra, eu jogo. Se eu tiver que ser verdade, eu digo. Foi graças a vocês, vereadores do PT, você e outros, que durante 12 anos sustentaram a oposição séria, ferrenha, o que hoje nós não temos. Então, não venha ele dizer que ele não mandou ninguém vai morar, porque também tem que pesar as palavras dele, porque ele foi líder sindical e ensinou a gente a fazer movimento ao extremo. É quebra tudo, põe fogo. A gente sabe que isso não é o correto, porque quando nós quebramos, o prejuízo é nosso. E às vezes a população se irrita, se empolga e faz certas críticas lá na Câmara, porque pelo menos a gente tem a Câmara a Câmara deixa a gente falar. E a gente fala isso há muitos anos. Então, gente, vamos ter cuidado, porque olha, não dá mais para se receber atestado de burrice e ficar contente, não. Nós precisamos saber essa história dessa luta aqui de Gustavo, Marlene e tantos outros que tem por aí. Alguns até que já morreram. Então essa história é velha. Não venha o cara que se elege prefeito e depois ele esquece que se elegeu em nome de um protesto de mudança e ficar alegando os erros do outro, não. Quem viu de passado é museu. E erro dos outros não serve de exemplo para não fazer hoje, não. Concordo plenamente. Eu falo porque o Raimundo, eu tenho acompanhado o trabalho do Raimundo há muitos anos. É 20 anos de luta aqui mesmo, não foi de agora não. Mas fechamos a rodovia dos imigrantes, porque tudo que ia fazer aqui não podia, o Ministério Público vinha em cima, pessoas que não tinham compromisso com a nossa região, embargava tudo quanto é obra, era água, era luz, era esgoto, era asfalto, era até correio, os caras botavam obstáculo, né, Xará? Então eu entendo que realmente era desse jeito mesmo. Mas foi através de luta que a gente está galgando devagarzinho as coisas que estão sendo conquistadas. É por isso que quando a gente fala, eu falei logo no começo, da Marisol lá atrás, porque a gente sabe da luta que essa companheira começou também, logo no início dos químicos aqui, né? O Xará, que é Antônio Carlos, todo o pessoal nosso aqui, que tem uma participação muito grande. Então, para a gente dar uma finalizada, você quer passar o nome das ruas? Ô, Toninho. Ó, todas as ruas que tem guia e sarjeta, o início da conversa era o Salgadão para melhorar, agora o Salgadão já deu uma melhorada, até no Salgadão vai vir com a capa asfalto em cima dessas ruas onde já tem guia e sarjeta, inclusive do Nova América, viu, Zé? Nova América, aquela rua que estava me falando também para sair da Bertioga, e a outra situação dela também estava feia. A rua Bertioga,
Eu acho que ela engloba três... Químico, Novo Horizonte e Jardim Nova América. Essa rua ela não pode ser englobada já junto com essas outras? Deixa a gente ver, eu vou conversar com eles e vou falar com o Tarcísio, porque tem essa reunião que a Marlene pediu aí, a gente vai trazer o secretário de Serviços Urbanos para poder andar no Novo Horizonte, né, que o problema lá é muito mais grave, mais sério. Já se engloba os químicos. Isso, tem a Bertioga Nova também. América, Químico, Nova América e Novo Horizonte, não é isso? Tá bom. E a rua que tem mais problema, que está derrubando a casa do nosso amigo Toninho, acho que ele está aqui hoje. Ele não está hoje, já mas caiu, isso. já caiu uma, e se não fizer logo aquele... Tá. Então, o compromisso nosso não é parar por aqui não. O compromisso nosso é trazer o secretário ali para ver também as demais ruas, que é uma vistoria que vai se fazer. O Mangabão também tinha pedido na vistoria que nós fizemos para vir no Novo Horizonte 1 e Novo Horizonte 2, tá certo? Que é o Ouro Verde e Novo Horizonte, tá bom? Então quero...